Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Especialista, o videocast do Safra. Hoje o assunto é uma expressão que tem voltado aí um pouco mais à mesa de debate dos investidores, entre os investidores, que é o ponto de inflexão da Bolsa. Será que a Bolsa está chegando a esse ponto de inflexão? O que é esse ponto de inflexão? E hoje eu tenho aqui na minha companhia, dois especialistas da equipe da Safra Corretora. Então, Cauê Pinheiro, que já é figurinha carimbada, Cauê, no Radar Safra, em outros episódios aqui do videocast, tudo bem? Tudo bom, Thiago? Tranquilo. Bom, hoje a gente também tem a companhia aqui do Luiz Peçanha, analista responsável pela cobertura dos setores de construção, shoppings e transportes da corretora, certo? Correto. Bom, pessoal, então para começar a nossa conversa, é legal trazer para quem está nos acompanhando o que é exatamente o ponto de inflexão, explicando o conceito e como que isso se aplica à Bolsa de Valores. Então, basicamente é uma inversão de tendência, falando numa linguagem um pouco mais simples, uma inversão de tendência. Então, a gente teve o Ibovespa que ficou praticamente aí nos últimos 1 ano e meio numa tendência mais lateral e até negativa, por conta de uma taxa de juros bastante elevada. Isso impactou muito o investimento nessa classe de ativos e a gente está próximo de um ponto de virada em que a tendência pode ficar um pouco mais positiva para o mercado de ações. Tá certo, beleza. Então, de forma objetiva, explicado aí que é uma inversão de tendência, Cauê? Então, bom, já você comentou, que a taxa estava num patamar alto e tudo mais, eu já vou trazer para a nossa tela aqui a primeira informação que é com relação à Selic, a nossa taxa básica de juros da economia. Então, bom, hoje o patamar atual da Selic é 13,75% ao ano. Esse patamar foi atingido em agosto do ano passado. Então, a gente vai caminhando aí para 1 ano já com o mesmo patamar restritivo, um pouco mais elevado. E a nossa equipe de macroeconomia revisou as estimativas, Então, hoje a gente estima, o Safra estima que a Selic ela fecha o ano de 2023 em 11,25% ao ano. Nossa estimativa anterior era de 12,5%. Com isso, a equipe também espera que o Banco Central acelere o início de corte aí dos juros, Então, afrouxe um pouco aí esse aperto monetário que estava vindo, com a caminhada da pandemia e tudo mais. E essa mudança, ela reflete um monte de coisa, gente? Então, enfraquecimento da demanda doméstica, também das pressões inflacionárias, além de uma maior previsibilidade da condição fiscal do país, A gente tem um arcabouço fiscal aí sendo um dos spots aí do momento na pauta macroeconômica. Então, aí eu queria te perguntar, Cauê, de que maneira isso pode impactar os investimentos na renda variável, A gente está próximo realmente desse ponto de inflexão da Bolsa, dessa inversão de tendência que você comentou agora? Sim, a gente está bem próximo, como você bem comentou, a gente deve começar a ver um corte nos juros a partir do mês de junho, o que eu acho que pode disparar um gatilho bastante positivo para a Bolsa. A gente pode começar a ver pelo menos uma parada da saída do fluxo de investimento dos investidores, principalmente os locais aqui, que migraram para outras classes de ativos, Se a gente pegar fundos multimercados que tem uma parcela relevante de ações na composição, eles tiveram um saque de 125 bi no último 1 ano e 3 meses. Fundos de ações tiveram um saque de perto de 90 bi de reais. Então, um dinheiro que saiu da Bolsa e que ajuda a pressionar o investimento e o preço dos ativos aqui. Foi provavelmente para renda fixa e para outros ativos. Hoje a gente tem uma Selic em 13,75%, que isso representa um juro real altíssimo, de 8 pontos percentuais, se a gente considerar que a gente tem uma inflação projetada aí de 6%, por volta de 6%, para esse ano. Então, um juro real altíssimo que o investidor consegue capturar sem correr riscos, Só que a gente vai ver uma inversão dessa tendência, com a Selic vindo para baixo, o juro real que vai ser oferecido, que o investidor vai conseguir capturar na renda fixa, ele vai comprimir muito. Então, o investidor ele vai ser obrigado a buscar outras alternativas de risco para manter uma rentabilidade atrativa da carteira. Então, a gente enxerga que a Bolsa vai começar a capturar esse fluxo, A gente deve ver uma parada da saída, ou um fim dessa saída de recursos da Bolsa do investidor local, e a gente pode até ver uma retomada desse fluxo, Então, acho que a gente tá próximo desse momento. Se não for em junho, que seja 1, 2, 3 meses para frente, o início do corte de juros,
mas eu acho que ele está próximo, acho que esse que é um ponto bastante interessante aí para a gente mencionar. Então a Bolsa está muito perto desse ponto de virada. Tem outros aspectos que também favorecem, né, o mercado de ações, né, pensando numa Selic mais baixa, tá? Isso gera menores despesas financeiras, né? Dado que as empresas normalmente elas têm uma alavancagem, né? E uma Selic mais alta gera um custo com juros elevado e que compromete os lucros, tá? Então uma Selic mais baixa já por si só teria um efeito positivo e imediato no resultado financeiro dessas empresas. E aí um efeito um pouco mais lento, mas que deve acontecer, é sobre a atividade. Então, uma Selic mais baixa, ela tende a impulsionar a atividade, tá? Ela tem um efeito mais lento sobre a atividade, né? Normalmente, em torno de 6 meses, aí uma queda nos juros ela começa a fazer efeito na atividade, tá? Mas ela vai ter efeito sobre a demanda. Tá, isso deve gerar uma receita maior para as empresas, principalmente aí para essas empresas mais ligadas ao mercado doméstico. Então esse seria o segundo fator que impulsionaria o mercado de ações. Eu acho que o terceiro fator seria o valuation, né, o quanto que a bolsa está negociando, né, o múltiplo preço-lucro. Isso também tem uma correlação bastante grande com a taxa de juros, né? Até a gente trouxe um gráfico aí que dá para ver, a gente pegou desde 2008, né? O histórico da taxa Selic versus o múltiplo preço-lucro da bolsa, tá? Então, taxa Selic é a linha branca do gráfico e o múltiplo preço-lucro da bolsa é a linha azul. Então, quando a gente vê uma alta da Selic, o múltiplo da bolsa normalmente ele se contrai, tá? E o inverso também é verdadeiro. Selic cai, o múltiplo se expande, tá? Então isso aconteceu no histórico recente, no histórico longo, isso normalmente acontece, tá? Com a bolsa, e a gente acredita que vai acontecer agora de novo, né? Como a gente vê no gráfico, existe uma correlação negativa, então Selic caindo, invariavelmente a bolsa vai ter uma melhor precificação no mercado, tá? Tá certo. E uma pergunta até, agora já até mais direta, então, para deixar mais do que claro para quem está nos acompanhando, né? Dá para dizer, então, que o ponto de inflexão da Bolsa, né? Ele acontece basicamente quando a Selic cai, sobe, dá para dizer isso? Que é Dá para dizer isso. Que é próximo, aproximado. Exato. É aproximado. Às vezes o mercado ele começa a subir já em antecipação, né, desse início do corte, tá? Então, acho que se o Banco Central começar, ou se ele sinalizar, ou trouxer alguma indicação de que a taxa de Selic vai cair, a Bolsa normalmente ela antecipa, ela pode subir antes de efetivamente ele começar a cortar os juros. Tá, perfeito, beleza. Bom, então agora que a gente já deu esse panorama mais macro, né, do que é ou não o ponto de inflexão, essa correlação com a Selic, eu queria te perguntar, né, dá pra gente dizer que tudo bem, né? A virada ali da Selic, né? Um corte dela é positivo para a Bolsa, beleza. Mas há setores que são mais e menos sensíveis ao corte de juros, né? Se sim, quais seriam esses mais sensíveis que o investidor também tem que ficar de olho? Tá legal, sim. De fato, tem setores mais sensíveis, né, à queda de juros. Acho que os setores mais ligados ao mercado doméstico, de fato, são os mais sensíveis, né? Que são influenciados normalmente por demanda mais forte, né, com queda de Selic. Empresas bastante endividadas também são influenciadas aí pela queda da Selic, mas pensando setorialmente, a gente falaria aqui o setor de varejo. Eu acho que é um setor que tem uma influência grande aí de uma Selic mais baixa, tá? Então, Selic caindo, o ambiente de consumo ele se torna muito mais propício. E aí acho que daria para a gente destacar aqui alguns outros setores que até o PCE vai conseguir explicar muito melhor para vocês, né? Que aí são setores de shoppings, construção, transportes, né? Acho que a gente pode ver uma reação bastante positiva a esses setores. E aí eu diria que os menos impactados, né, por um corte na Selic seriam as exportadoras, né? Mas, de certa forma, elas ainda teriam algum tipo de impacto, né, dado o endividamento delas, né? Acho que isso ajudaria muito no lucro, né, no crescimento de lucro, dado um custo financeiro
menor da dívida e também a maré subindo, né? Como a gente viu ali, os múltiplos se expandindo, elas também acabariam tendo uma melhor precificação no mercado, tá? Legal. As exportadoras, você poderia dar poucos exemplos para a gente, só para quem está... Tá legal. Aí, basicamente, a gente exporta mais commodity aqui, né, do mercado doméstico. Então, a gente poderia falar das empresas de papel e celulose, das empresas de mineração, empresas de petróleo e até mesmo as empresas de proteína que acabam exportando aí boa parte do que elas produzem também. Beleza, perfeito. Bom, como você disse, né Cauê, os setores, né, que estão sob a cobertura ali do Luiz Peçanha, eles têm uma correlação com uma Selic mais baixa, né? Então, acabam tendo uma boa recuperação, um ambiente mais favorável de mercado com a queda dela. Então, só repassando aqui, né, na tela também os setores que o Peçanha cobre. Então, construção, shoppings e transporte. Você podia comentar um pouquinho sobre como os juros mais baixos, né, impactam cada um deles e, e sobre o potencial upside também, né, dos setores da sua cobertura? Tá certo, a gente pode começar pelo setor de construção. Acho que é o setor aí que é mais impactado pela alta de juros da forma negativa, né? Com o aumento da taxa de juros, como são bens de alto valor, o custo de financiamento desses bens é muito alto. Então, quando você aumenta a taxa de juros, consequentemente, você reduz a demanda potencial por imóveis. E é o que realmente aconteceu no setor de construção. As empresas começaram a perceber uma desaceleração das vendas e começam a reduzir o volume de lançamentos. Consequentemente, o resultado futuro delas fica impactado. Elas reduzem a capacidade de cobrir os custos da operação. Então, você tem uma queda de lucro. Além da correlação, né, o investidor ele espera um retorno e com os juros mais altos você tem que bater uma Selic mais alta. Então esse benchmark em termos de retorno fica mais difícil. Então eu diria que o setor realmente que tem maior correlação, que pode mais se beneficiar, é o setor de construção. Certo. E aí eu só separaria o setor de construção entre dois segmentos. Tem o segmento de baixa renda, que são as empresas que operam ali dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O programa ele tem taxa de juros subsidiada, então ele sofreu muito menos com a alta da Selic. As empresas que operam nesse segmento estão tendo uma performance positiva. Aí a gente destaca as principais recomendações hoje. Plano e Plano hoje é a principal, ela tem uma liquidez mais baixa, mas é por isso que ela está mais barata. E também é direcional. Outras empresas que atuam nesse segmento acabaram sofrendo por outras condições. Já teve um aumento no custo de construção e empresas como a MRV e Tenda não conseguiram repassar integralmente esse custo para o preço de venda. Mesmo a MRV sendo uma grande atuante, um grande player no mercado, né, do segmento de baixa renda, né, também. Isso, porque dentro do segmento de baixa renda você tem faixas de renda. Então a Tenda e a MRV atuam nas faixas mais baixas de renda. Então elas, para subir preço, elas acabam perdendo o comprador. Elas saem do comprador que é subsidiado no valor da entrada. Então elas não conseguiram aumentar o preço sem perder cliente. Então essas empresas sofreram com redução de margem e estão tendo uma performance pior aí nos últimos trimestres. Enquanto Direcional, Cury e Plano conseguiram repassar preço, manter margens saudáveis e continuam crescendo. Então essas empresas estão performando muito melhor no setor e foram nossas recomendações aqui nos últimos 2 anos. Legal. Então Cury, Direcional, Plano e Plano. Anotado, hein, pessoal? E aí, nesse momento de inflexão de juros, eu acho que a gente pode começar a olhar para empresas que sofreram mais no setor, que são as empresas que atuam ali no segmento de média e alta renda. Aí, alguns exemplos aí, Cyrela, Iven, Melnick, Moura do B, Mitre, são empresas que tem o comprador de produtos dessas empresas, elas dependem de juros de mercado. Então elas já começaram a sofrer com queda de demanda, quer dizer, vem sofrendo com queda de demanda, e a perspectiva em relação à entrega dos produtos, né, que são ciclos longos, né, a empresa lança e começa a vender e até entregar o produto, são algo entre
3 anos e meio, 4 anos. Então a empresa começou a lançar quando o juros estava baixo, e aí vai entregar com esses juros altos, e tem um risco grande aí, se ela não tiver vendido, na hora de repassar para o banco, se o cliente vai ter capacidade de realmente honrar com essa dívida que ele vai tomar com o banco. Então os bancos podem não aceitar. Então esse que é o risco que as empresas correm, de ficar com esse produto dentro de casa, que ele vai gerar um custo para a companhia. Certo. Então, imaginando aí que você vai ter um movimento de inflexão nos juros, essas empresas elas podem voltar a se valorizar, porque reduz o risco aí das empresas terem um aumento relevante no estoque, que no final do dia é custo para as empresas. Tá certo, beleza. Bom, só para complementar o que você disse, né? A gente também trouxe um gráfico aí, né? Que mostra a correlação, né? Que você já tinha comentado ali no início da sua resposta. Então, você pode só dar um overview aqui do gráfico para a gente, rapidamente? Os juros, né? Ele tem um impacto muito forte sobre o valor das empresas aí que negociam nesse setor. Imagino que esse gráfico aí contenha também empresas que atuam no segmento de propriedades comerciais, né? Shoppings e operadoras de lajes corporativas, que são poucas hoje na bolsa, mas você tem aí São Carlos, BR Properties, que está fechando capital, mas os shoppings têm relevância nesse setor e elas suavizam essa variação aí na curva de juros o valor das empresas em relação à curva de juros. Dá para ver que a correlação é grande, né? A gente até fazia algumas contas lá. O histórico de correlação dos shoppings, por exemplo, com a curva de juros, tem 80% de correlação. É um patamar elevado, então a primeira coisa a olhar aí, antes de se investir em empresa de propriedade, é o ambiente macro e a tendência de curva de juros. E no segundo, a gente acaba avaliando o micro e capacidade da empresa de entregar lucro. Tá certo. E só para complementar também ali, né, para quem está nos acompanhando, juros, aquela escadinha, né? A parte ali que está em escada do gráfico, né? E a linha azul ali, que oscila mais, é o mercado da construção, né? O segmento de construção, certo? Certo, e eu acho que no gráfico dá para a gente até ter um visual, né? Em 2019 ali, a gente ainda tinha um cenário muito ruim para as empresas de construção no que diz respeito a resultados, né? As empresas não estavam entregando bons resultados, mas o simples fato de uma expectativa de baixa na taxa de juros fez com que as empresas se valorizassem. Então esse movimento ele é antecipado e eu acho que é por isso que é importante para o investidor que tiver a visão de que vai haver realmente uma inversão na curva de juros, é um momento de se posicionar em empresas aí que podem estar bem descontadas, né, em função do cenário mais desafiador. Perfeito, Luiz, perfeito. Bom, você já falou do setor de construção, né? Então passando para um próximo... que você separou aqui para a gente, que é o de shoppings, né? Que a gente também tem um gráfico aqui que mostra também a essa correlação, né? O setor de shoppings ali só, relembrando para quem está nos acompanhando, né? É representado ali pelas linhas azuis, certo? Do gráfico, e os juros ali mais em formato de escadinha ali, né? Então dá para ver que, aliás, que os juros estão lá em cima, que é o patamar hoje que se encontra de 13,75% ao ano, né? Então, sobre shoppings, Luiz, o que você tem para trazer para a gente sobre essa correlação? Acho que é a mesma coisa, né? O investidor ele olha para quanto que o shopping entrega de lucro, que é o retorno aí para o investidor, em relação ao benchmark, que é a curva de juros, né? Ele analisa se ele vai colocar em renda fixa ou variável, e a renda variável, né? Para ele se expor ao risco de mercado, ele vai exigir um prêmio em relação a quanto ele teria num ativo livre de risco. Então, assim, existe uma correlação grande. Mas eu acho que esse gráfico ele mostra um pouco mais, né, sobre o setor de shoppings, que é a queda grande que aconteceu ali no período da pandemia, que era uma preocupação que o investidor tinha do lojista do shopping não ter capacidade de repassar aumento de custo ou da resiliência mesmo do setor. Houve uma grande migração, né, de compras que eram feitas em lojas físicas para lojas de e-commerce. E aí imaginava-se que o setor poderia sofrer por um longo tempo. O que se provou errado, né? As empresas conseguiram provar a resiliência. Logo depois daqueles momento de fechamento de shopping, eles voltaram a abrir, as vendas voltaram rapidamente, o consumo nas lojas físicas voltou muito rápido, as empresas voltaram a entregar resultados positivos.
e conseguiram repassar a inflação que era alta naquela época. Então, reduziu bastante o risco que se percebia em relação a shopping e acho que trouxe mais resiliência para esses ativos aí que a gente vê hoje listados na bolsa. Acho que a gente gosta do setor de shoppings, mas mais especificamente das empresas listadas que têm shoppings aí de extrema qualidade, bem localizadas, com ocupação elevada e com uma gestão eficiente, né? Eles têm redução ali de ocupação, conseguem rapidamente reocupar esses shoppings. Eu já puxo uma pergunta. Entregando bons resultados, pode falar. Quais seriam esses players aí com um bom portfólio de shoppings? Os melhores, assim, as 3 empresas hoje listadas na bolsa são a Multiplan, a Iguatemi e a Aliança, que recentemente se juntou com a BR Malls, né? Foi uma fusão que aconteceu no setor e juntaram os ativos. A Multiplan e a Iguatemi, elas têm um portfólio de ativos mais voltado para média e alta renda. Então, que a gente costuma dizer que é mais resiliente em momentos de economia mais difícil. Certo. O cliente desses shoppings, ele sofre menos, então ele tem um impacto menor na renda, ele consegue continuar consumindo. E a Aliança, que tinha um perfil parecido com os shoppings da BR Malls, já atua num segmento mais de média renda. Então, normalmente tem uma capacidade menor de repassar o impacto da inflação no preço da locação. Então, a gente prefere, em momentos mais difíceis de economia, recomendar empresas desse segmento de mais alta renda, Iguatemi e Multiplan. E hoje a nossa preferida é Iguatemi, porque ela tem um grande desconto histórico em relação à Multiplan. Está negociando com 25% de desconto em relação à Multiplan e a gente acha que esse desconto é um pouco excessivo. Certo, Iguatemi, pessoal, anotado, hein? E, bom, vamos lá para o último setor, né, Peçanha, da sua cobertura, que é o setor de transportes, né? Outro setor aí também que a gente vê aqui quando a Selic estava baixa, né, tava bem lá em cima com o gráfico, enfim, bem valorizado, aí a Selic subindo, só que ele andou um pouco mais na lateral, né, o setor. Então, o que a gente pode tirar desse gráfico? Esse é um setor que é bem mesclado, né, mas grande parte das empresas de transporte opera alavancada. São empresas de capital intensivo, como a gente costuma dizer, e como o Cauê comentou, essas empresas têm que carregar uma dívida elevada, e com o aumento dos juros, ela acaba tendo o lucro pressionado. Então, por isso, algumas empresas aí têm uma correlação grande, uma correlação contrária em relação a juros. E aí, as empresas do setor que eu destacaria que tem mais correlação com juros são as empresas de concessão, que são concessões de ferrovias, né, a Rumo, concessões de rodovias, aeroportos, no caso da CCR, concessão só de rodovias, ecorrodovias. E no caso específico de ecorrodovias, além de existir uma correlação histórica grande nesse setor, ela também está bem alavancada. Então está com endividamento bem alto, o que torna ela mais sensível à variação na taxa de juros. Para quem quer apostar aí na virada da curva de juros, eu acho que pode ser uma aposta, é uma aposta mais arriscada. A empresa está com esse endividamento alto e eventualmente, se não acontecer, se o juros subir, ela pode não conseguir pagar a dívida. Então, vai ter que voltar a renegociar a dívida. Mas é uma empresa que está bem alavancada. Aí, outro segmento que a gente acha que também tende a ter uma correlação com os juros é o segmento das locadoras. Aqui eu vou destacar as locadoras de veículo leve, que são Localiza e a Movida. As duas empresas, elas tiveram recentemente aí grande mudança na lucratividade, um aumento de lucratividade em função do aumento do valor do veículo, né? Elas fazem o giro do ativo, compraram o ativo, os carros, costumam comprar os carros com 1 ano de antecedência, vender 1 ano depois, no segmento de RAC, o segmento de frota, elas acabam vendendo com 2 a 3 anos, e nesse meio tempo aí, você teve um aumento forte no preço do veículo. Então, as empresas, elas acabaram ganhando, né, entre a compra e venda desses veículos,
e reconhecendo um lucro maior do que o normal na operação de seminovos. Ficou caro para pessoa física, né? Pessoas físicas comprarem carro, né? Até seminovo, novo, ficou tudo caro. O que acabou até estimulando aí demanda para locação. Então essas empresas se beneficiaram desse movimento, só que as empresas elas têm que renovar essa frota constantemente e elas já passaram a comprar esse veículo com um valor mais alto, o que consequentemente tende a reduzir essa margem na operação de seminovos daqui para frente. Na verdade, os últimos 2, 3 trimestres aí já houve uma grande redução da lucratividade nessa compra e venda de carro, e a gente acredita que ela deve continuar acontecendo esse ano. Então você tem uma redução de lucro nesse segmento. Somado a isso, as empresas comprando mais, elas estão tendo que aumentar o endividamento num ambiente de juros alto. Então o lucro das companhias continua pressionado e a gente acha que com uma virada da curva de juros, essa despesa financeira elevada que elas têm hoje, ela acaba virando lucro e acaba beneficiando o investidor em ação dessas companhias. Então, principalmente Movida, né, que a gente acha que está muito descontada, pode ser uma opção aí para quem está apostando na inversão da curva de juros. Perfeito. Movida, pessoal, mais um ativo para anotar aí. E, bom, só para finalizar, né, Peçanha, você comentou agora de empresas de locação de veículos leves, né? Para veículos pesados, né? Enfim, tem alguma coisa também, uma visão da nossa para isso também, uma Vamos, por exemplo? Sim, a Vamos é a nossa empresa preferida lá no setor de transportes. E porque tem um mercado muito grande e pouco penetrado, né? Hoje, menos de 1%, aproximadamente 1% da frota corporativa de caminhões é alugada. Então você tem aí um mercado imenso para as empresas apostarem. Então a Vamos é a maior empresa nesse segmento, ela tem 80% desse mercado de locação de caminhões. Você tem outras entrantes aí, a própria Localiza, depois que se fundiu com a Unidas, tem uma operação que está crescendo bastante no segmento de pesados. Essas duas empresas vão ter espaço para crescer bastante nesse segmento. E em função disso, a gente acha que é uma tese bastante interessante, né? Um mercado muito grande, a empresa já é diferenciada, tem custo de capital baixo, tem uma rede de distribuição forte, já vamos. E acho que ela é uma aposta para quem quer alguma opção de longo prazo. Ela pode ter volatilidade ao longo do tempo, porque empresas que estão crescendo muito normalmente têm as dores do crescimento, tem que se adaptar a esse crescimento, né? Então, você não opera com 100% de eficiência quando você está tendo que abrir lojas e você não vai estar no máximo da eficiência de venda, por exemplo, dessa loja específica. Mas a gente acha que ela já tem retornos bem positivos e como o mercado tem pouca competição e é difícil de entrar, você tem que ter muito capital e tem que conhecer do ramo, eu acho que é uma empresa que está... pode ser uma boa aposta para quem está olhando para longo prazo. A Localiza, ela não apostava no segmento de pesados, mas a Unidas, que tinha já se juntado com a Locamérica, tinha essa operação dentro de casa. Hoje a empresa tem apostado no crescimento desse setor, e não só isso, né? Acho que o destaque aqui para a Localiza é que a empresa vê que o mercado é menor hoje para o segmento de locação de veículo leve e já começa a apostar em internacionalização. Eles estão apostando no México, deve ser um novo mercado de entrada aí para a Localiza e pode ser um destrave de valor aí para a companhia que hoje negocia com um múltiplo muito elevado, porque ela apresentou um crescimento muito forte nos últimos 15, quase 20 anos. Então a gente costuma dizer que a Vamos, pelo mercado que tem pela frente, ela é a Localiza de 20 anos atrás. Mas a Localiza está trabalhando para encontrar um outro mercado em que ela vai conseguir manter esse crescimento que ela entregou nos últimos anos e manter esse múltiplo aí ainda elevado, que eu acho que a Localiza é uma das empresas preferidas aí da maioria dos gestores de investimento no segmento de transportes. Perfeito. Bom, gente, eu acho que vocês deram um overview aqui muito legal, né, tanto dos setores aqui de construção, transportes, né, e também de shoppings. Então, enfim, a gente tem aqui bastante informação e bastante sugestão, né, para o investidor, para ele buscar aí
bons ativos para aproveitar esse momento, esse ponto de inflexão que deve estar chegando, né, que nem a gente comentou. Então, Peçanha, obrigado, viu, pela sua participação. Seja bem-vindo sempre quando você quiser aqui no Papo de Especialista. Obrigado. Prazer foi meu. Cauê, bom, a gente se encontra aqui em outras oportunidades, né, nos conteúdos do Safra, no Radar, enfim, aqui no Papo. Então, obrigado por mais uma participação, viu? Obrigado, foi um prazer, Thiago. Beleza, bom. E quero agradecer especialmente você que nos acompanhou em mais um episódio do Papo de Especialista. E lembre-se, né, para não perder nenhum dos nossos conteúdos, é só se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, se você ainda não fez, e nos seguir também na nossa conta oficial no Instagram, para você acompanhar Radar, Safra, Papo de Especialista e muitos outros conteúdos aqui sobre economia e mercado financeiro, tá bom? E até o próximo episódio do Papo de Especialista.